Gente, esse vídeo aqui vai ser sem câmera, Paulo de novo. Tô continuando aí a live que eu estava fazendo agora há pouco, falando sobre a perspectiva para o mercado. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo em que eu vou agora analisar um pouco melhor as moedas, o que a gente está de olho. Hoje vai ser um vídeo mais extensivo em que eu vou revisar boa parte do nosso portfólio, boa parte das nossas entradas, boa parte das dúvidas que vocês trouxeram para mim aí ao longo dessa semana, tá? Para a gente conseguir junto aí performar e ganhar dinheiro nesse mercado, beleza? Então vamos lá. Primeiro, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou começar falando rapidamente de novo do Bitcoin. Se vocês quiserem saber mais, vocês veem essa livezinha que eu fiz, que foi rápida, de cerca aí de 20 minutos, em que eu explico um pouco mais a fundo o que eu estou vendo. Mas basicamente, quando você abre aqui o gráfico do Bitcoin, você tem o Bitcoin lateralizando no gráfico semanal. No gráfico mensal, você vê que a gente no mês passado teve uma pernada gigantesca. Só que acontece que nos bull markets, essas pernadas gigantescas elas continuam, tá? Se vocês estão esperando por grandes correções, vocês podem ficar para trás. Por isso que a gente está assumindo posições. Vocês veem que as correções são curtas, ó. Aqui foi curta, tá? Aqui foi curta. Então agora eu estou com perspectiva de que esse movimento tenda a continuar assim que houver a ruptura desse ponto de interesse, que está já nos nossos alarmes para ser avisado. Eu estou montando no Telegram para gente Tava aprendendo a mexer nisso, eu ainda tô fazendo para ele conseguir dar esses alarmes automáticos para vocês, porque alguns alarmes tocam em momentos que eu não estou no celular, não consigo passar para vocês, enfim. Eu acho que até o fim da semana eu consigo organizar isso. Eu estou tendo um pouco de dificuldade porque eu não sei programar, então eu preciso ir testando com inteligência artificial as coisas para me ajudar e eu conseguir fazer, mas tá saindo, tá? Então, do ponto de vista semanal, a gente está bem tranquilo em relação aos preços agora. Do ponto de vista diário, a gente também está nesse quadrado e sabe o que fazer. Se cair para cá, oportunidades de compra. Se continuar lateralizando, oportunidades de compra. Se subir, oportunidades de compra, tá? Se cair, a gente talvez feche algumas posições de curto prazo, que a gente já lucrou bastante ou que acabaram não subindo. Se cair pouco, a gente só vai comprar mais nas posições de curto prazo, mas eu vou avisando vocês. Em caso de lateralização, a gente ganha com as altcoins subindo, e se subir aqui, algumas altcoins em particulares tendem a performar melhor, e especialmente as altcoins relacionadas ao Bitcoin. Então eu acho que valeria a pena vocês ficarem de olho em duas que eu gosto, que eu acompanho, que eu invisto, que são a Ordinals, que até agora não andou, e a MUBI, que é uma das moedas aí do Bitcoin que tinha disparado ontem, hoje está dando uma anteontem, agora está fazendo uma correção saudável, inclusive tentando chegar aqui no nosso ponto para possibilitar aí mais uma compra, tá? Mas de qualquer maneira, isso aqui tudo é só futurologia, né? A gente quer ver preço e preço vai ter um monte de papel dando entrada aí nessa semana, como tem em todas as outras. Lá no grupo de membros, né, que vocês estão me acompanhando mais de perto, eu deixei aqui bem explicadinho por que vale a pena a gente começar a fazer do jeito que a gente está fazendo as nossas operações. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, se vocês acharem que ainda está com algumas dúvidas, além de poder me perguntar, pedir que eu faça alguma coisa explicando melhor, também vocês podem vir aqui nas playlists dos criptobrabos, porque lá eu deixei uma playlistzinha que eu explico cada elemento sem muita enrolação. Então aqui na playlist você vai achar essa playlist de introdução rápida ao trading em cripto, que basicamente vai trazer para vocês 4, 5 vídeos que basicamente explicam tudo que vocês precisam saber para já começar a ganhar dinheiro, tá? Tem que dar uma racinha aí para ouvir aí 2 horas e meia de áudio, mas uma vez que vocês façam isso, vocês não vão se arrepender, viu? Tenho certeza, tá? Então bora, gente, bora que tem bastante coisa para ser vista, bastante coisa para fazer. Então a gente precisa se preparar. Como eu estou dizendo para vocês dos últimos tempos, a gente tem um operacional muito direto, objetivo, baseado em análise quantitativa, que a gente segue à risca, tá? Então o que eu faço é ter selecionado aqui, feito uma curagem, né? Curagem que fala? Uma curadoria de alguns dos melhores ativos do mercado.
Eu sempre estou mudando um pouquinho alguns ativos dessa lista conforme surjam novas oportunidades. Mas esse aqui é o nosso hub aí de operações, tá? Eu mando muitas opções de compra no nosso grupo e eu particularmente compro todas, tá? Se vocês acham que assim vão acabar é, pulverizando demais o portfólio de vocês com posições pequenas em muitas coisas diferentes, vocês não precisam entrar em todas, tá? Todas elas são boas oportunidades de compra. O importante é que quando elas façam 100%, vocês realizem para reinvestir em novas oportunidades e também que vocês não fiquem só comprando uma quantidade infinita. Eu estabeleci inicialmente que a gente ia dedicar 20% do portfólio a essa estratégia e que isso provavelmente daria para a gente algo em torno de 80% dos retornos desse ciclo de mercado, tá? Atualmente, com a virada para uma altcoin season, a gente pode começar a ter uma postura um pouco mais agressiva e pensar em 30%, 40% do portfólio nisso, 20% sempre em dólar, porque ainda não tivemos a grande correção que a gente está esperando, e o restante do patrimônio vocês podem pôr em Bitcoin e algumas moedas que vocês acreditam, que vocês estudaram e que vocês acham que tem um potencial de performar muito bem durante esse ciclo. Eu tenho uma moeda que atualmente eu estou comprado e não vou mais mexer, que é uma moeda que não tem na Bybit. O nome dela é Cubic. É uma blockchain layer 1 com integração de inteligência artificial, com um sistema bem poderoso de escalabilidade, redução de custos operacionais, facilidade de desenvolvimento por desenvolvedores e principalmente, o que importa mais para mim, para além dessas coisas, muitos agentes grandes de cripto pondo dinheiro ali de maneira pesada e consistente, tá? Cubic, a gente já entrou nesse papel anteriormente, a gente já pegou aí quase 100% lá de baixo, pegamos mais 50% nessa entrada que eu falei no grupo há um tempo atrás. Vejam que foi feita uma correção que tentou buscar de novo o nosso ponto de entrada e era um ponto de reentrada que permitiria nós aumentarmos a posição, mas a pressão de venda foi superada por uma pressão de compra que empurrou o preço de novo para cima hoje, tá? Vamos ver como que isso evolui. Aqui a partir de 0,0325 é uma boa região aí para estar procurando oportunidades de aumentar a sua exposição. Você pode usar esse capital que eu digo para as operações mais seguras para esse tipo de compra. Se você vai carregar aí 5 papéis para operações de mais longo prazo, vocês podem pensar em Cube como uma delas. Eu posso estar sendo otimista, mas eu acho que esse papel aqui sobe no mínimo 20 vezes, tá? Nesse ciclo. Isso dito, agora vamos aí para as análises em si. Essas são todos os papéis que eu estou comprado, então eu vou começar por eles. Alguns a gente comprou juntos aí no grupo, outros eu ainda não tive tempo de... eu ainda não estava com o grupo quando eu estava fazendo as operações, tá? Mas eles vão servir aí para vocês relembrarem um pouco da forma como a gente opera e a gente vê como que essas operações estão andando. Então a primeira, DOP1 USDT, é uma moeda que está dando sinal em 2 critérios, que são a entrada de capital e a ruptura da nuvem de Shimoku. Eu avisei a vocês que essa entrada aqui é uma entrada um pouco mais agressiva, porque ela só tem 2 sinais. Vocês veem que o Intelligence Social Score não está positivo, estava ontem, tá? Mas agora com essa queda ele deu uma amenizada, o Smart Money não está dentro. Esse movimento aqui de preço poderia voltar essa zona para reteste, seria uma boa oportunidade de compra para quem quer ter aí um posicionamento mais agressivo nessa moeda. Eu pretendo segurar essa moeda aí e acredito que ela vai fazer, em relação ao nosso primeiro ponto de entrada, que foi aqui, um volume bem grande, tá? É uma moeda pequena aí, tem volatilidade para baixo, tem volatilidade para cima também. Tem gente preocupada, e vocês estão certíssimos de estar preocupados, com a questão do stop loss, né? Ah, mas e se cair? E se não subir? O que acontece? Meu dinheiro vai embora? Não. Se não subir, começar a descer, a gente espera por um sinal do robô, que é esse daqui vermelho, para ver se está na hora da gente sair a posição. Por exemplo, esse dia aqui a gente teria saído nessa parte da posição, teria feito um stop loss e a gente teria reentrado depois quando o preço voltou a subir, tá? Aqui tem um pequeno loss, verdade, mas acontece que se o preço, quando rompe aqui, continuar caindo, você não vai estar exposto a isso. O que o robô faz é evitar que a gente
performe que nem um holder, que segura em movimentos de queda infinita. A gente só entra quando o papel sobe. Se ele cair um pouquinho, a gente sai. Às vezes fica um pouquinho no prejuízo, na maior parte das vezes a gente fica no lucro, tá? Então aqui hoje está devolvendo quase tudo que entregou hoje do DOP1 USDT. Super tranquilo, continua verde, eu continuo nessa posição tranquilo. Dusk, a gente entrou aqui na ruptura dessa linha de acumulação de Wyckoff. Se vocês não sabem o que é linha de acumulação de Wyckoff, vejam os vídeos anteriores do canal, porque eu explico isso, tá? Inclusive explico com vários exemplos para facilitar. Vejam que ela está fazendo o reteste dessa zona de suporte e já devolveu boa parte desse momento. Aqui teria sido uma nova oportunidade de compra, mas nós já estamos comprados desde lá de baixo. Só mantemos a posição administrando, esperando 100% para a realização. E vocês vão ver que isso vai se repetir em quase todos os papéis que a gente está vendo hoje. A BIM já rompeu, está subindo também bem forte. A gente continua de olho nela, esperando aqui meu robô carregar, mas nesse caso a gente está com 5 critérios aí do nosso sistema operacional bons. Então assim que o preço continuar subindo aqui, você vai ter uma nova oportunidade de compra, porque ele romper essa máxima significa que ele está pronto para continuar, tá? CHZ mesma coisa, também respeitou a linha de suporte. Aqui a gente não compra porque está próximo da zona de resistência, mas a gente já está posicionado. Tá vendo? Lembra que a gente se posicionou aqui, ó. Então a gente já está aí carregando em CHZ um lucro aí de aproximadamente 50%. Não é hora de realizar. Não é hora de realizar. Quando a gente está entrando no mundo cripto, a gente vê 50% e fica maluco, acha que está na hora de vender. Não é hora de realizar. Não é hora de realizar. A gente só vai realizar uma parcial dessa posição quando a gente fizer 100% lá em cima, tá? Não é hora de realizar. Se cair, a gente compra. Se cair mais, a gente vê o gráfico para ver se é hora de sair. Provavelmente isso não vai acontecer, então a gente só vai continuar segurando essa posição. Em 2021, quando eu entrei no mercado, eu entrei em uma moeda chamada Send, e quando ela subiu 30% eu tirei minha mão. Depois disso ela fez 10x. A Mana foi assim e algumas outras. Quem estava comigo aí nessa época sabe do que a gente está falando. Passamos nervoso por não saber operar direito o mercado de altcoin. O que eu quero fazer agora é ajudar vocês a entrarem sem cometer esses erros, tá? Por isso que eu faço questão de dizer, não é hora de vender, não é hora de vender. Por isso que a gente compra devagar, para ir entrando aos poucos nas oportunidades que o mercado nos dá. Vejam aqui que a CAS, o SDT, voltou para a zona de suporte e agora está dando compra. Se alguém estiver vendo esse vídeo, na faixa de 0,154, tem uma boa oportunidade de compra em CASPA, o SDT. Caso SDT, vou até mandar no nosso grupo VIP aqui. Nesse momento, KS, o SDT, compra mão cheia. Deixa eu tirar uma foto, é assim que eu estou fazendo. É isso que eu não quero ter que fazer nos próximos para a gente conseguir pegar todos os movimentos de maneira automática, né? Vai ficar melhor para vocês e melhor para mim. Então aqui a gente tem uma oportunidade de compra nesse momento. Lever, o SDT, também já corrigiu e já devolveu. Perdeu uma oportunidade de entrada, certo? Para quem ainda não entrou, a gente já tinha entrado. Tivemos uma nova oportunidade aqui. Temos que aguardar porque agora o preço já está andando de novo. A Evo também foi e voltou, já estamos no lucro de novo. Cyber voltou pouco, já estamos no lucro novamente. Ace voltou até o ponto que a gente queria para recompra. Se alguém conseguiu pegar, parabéns. Infelizmente, eu já tinha comprado e não tive a oportunidade de aumentar minha mão aqui. Preço seguindo normal. Badger, mesma coisa, continua um movimento de alta importante, todos os sinais favoráveis, rompeu a acumulação e a gente segue firme, com expectativa de continuar ganhando. Cyber a mesma coisa, RAI a mesma coisa, RAI também tocou nossa zona de resistência que virou suporte, dá oportunidade de entrada se voltar aqui para 1,67, mas a gente está tranquilo, veja que tem essa resistência aqui na faixa de 2,5,
que quando for rompida vai jogar o preço muito longe, tá? Então, mesmo se vocês quiserem comprar agora, e isso até é uma dica que eu deixo para vocês, que eu conversei inclusive com a galera que fez o robô, tava perguntando para eles isso, que eles me disseram é assim, ó, quando você tem um sinal de compra, que no caso o sinal inicial de compra do robô era aqui, é bastante razoável você aceitar um premium de 20% para entrada. Então, mesmo que você compre 20% mais caro aqui, suas expectativas matemáticas ainda são muito altas. Então, aqui seria sim um ponto de compra interessante aí para quem ainda não entrou, tá? Não vou jogar no grupo porque não é o ideal que a gente gosta, colando no suporte, otimizando o nosso risco-retorno. Illuvium subindo infinito desde que a gente comprou, XTZ subindo infinito desde que a gente comprou. Veja que foi rompido uma zona de resistência bem importante aqui pelo gráfico. Há outras zonas a serem alcançadas. Se a gente conseguir segurar esse movimento aqui, e vejam que aqui a gente está tendo compra dessa moeda, mas é uma compra mais agressiva porque é uma ruptura de topo local, aqui você poderia cogitar sim, mas você estaria assumindo um risco maior porque o nosso primeiro ponto de entrada foi a 0,68. Desde então a XTZ já subiu bastante, mais de 150%. O ideal é aguardar um pouco, tá? O ideal é tentar uma compra aqui mais embaixo, pelo menos em 1,25, que seria uma boa oportunidade de recompra, tá? Vou deixar o alarmezinho pra gente, caso tocar, a gente consegue se posicionar rápido. A Aster veio dando compra aqui lá já desde baixo. Vejam que ela ainda está numa zona de acumulação. Ontem eu indiquei que poderia ser uma compra para a gente. Eu acredito que esse papel aqui com essa rejeição deixa a gente com a possibilidade de retornar a um ponto de compra melhor ainda, em que a gente poderia aumentar nossa posição. Como eu disse para vocês, eu não vou vender meu papel aqui. Na verdade, eu espero que ele não volte aqui. Eu acho que ele vai subir logo logo. Mas se retornar, eu só aumento minha posição. Eu recomendo a vocês, quer dizer, recomendar eu não recomendo, né? Mas eu digo que para mim é assim que eu opero, tá? E acho que vocês podem fazer bastante lucro da mesma maneira. Aqui DAR também deu um sinal de compra importante. Tá dando agora. Esse aqui, vejam que ele tá nessa zona de acumulação, retestou o nosso ponto de entrada de alguns dias atrás que já estava no lucro. E agora a gente tem aqui mais uma possibilidade de entrada em DAR, da forma como eu disse para vocês que costuma acontecer, né? Essa segunda possibilidade de reteste é sempre uma boa opção de compra. Dar o SDT, dando oportunidade de compra mão cheia. Sempre que eu falo mão cheia, 1%. Tá? Vamos para as próximas. Dog with Hatch. Essa é uma moeda que a gente está comprando numa tentativa de capturar essa zona de suporte como uma zona que não será rompida e vai subir mais ainda, levando a uma ruptura da máxima histórica. Se vocês quiserem, vocês podem assumir posições agora, tá? É uma boa forma de operar. Inclusive eu vou deixar essa aqui como mais uma possibilidade de entrada. With USDT, dando oportunidade de compra mão cheia 1%. Tá? Tirar uma foto. Não tenham medo, tá? De preço caindo. Não tenham medo de preço caindo. Se ele cair ainda mais aqui em 2,57 seria um ponto ideal de compra. Para quem quer tentar pegar só algumas compras ideais, pode tentar esperar. Para quem quer garantir não ficar fora aí caso o preço suba, aqui é uma posição que também faz bastante sentido, tá? NFP também seguindo o movimento de alta, não recuou tanto, não dá para a gente entrar, continua dando lucro. RUC a gente comprou aqui embaixo, quem entrou aí comigo já fez mais ou menos algo em torno de 20%, a gente entrou nesse candle aqui. Então agora a gente está aí com 10%, com reteste que tende a continuar subindo, tá? GRT a mesma coisa. DEX foi uma das calls aí que eu dei esses dias para compra. Vocês veem que ela já subiu em relação à última call que eu dei, que foi aqui, 6%. Fez um recuo hoje que pode ter dado um susto em vocês, mas vejam, o dia nem acabou e já foi tudo devolvido. Criptomoedas está muito forte, tá? APT, outra moeda que a gente está acompanhando, tinha rompido um aspecto de consolidação, mas esse é um caso diferente, né, gente? Olha tudo que ele já subiu.
Então, nesses casos, a gente procura entradas um pouquinho mais safe. A próxima vem se ele bater em $11 para conseguir comprar mais barato. A gente já está comprado desde lá de baixo, mas quem ainda não comprou pode estar esperando aí uma possibilidade de compra em 11,20. Seedify S-Fund foi uma das calls que eu dei aí esses dias. Também subiu bastante desde que a gente fez essa call. Salvo engano, a gente comprou aqui em 1,75. Então a gente está aí com um ganho aí de lucros nesse instante de 15%. Não vamos realizar lucros, não vamos vender o papel. A gente quer pegar pelo menos mais 80% de lucro nessa operação. MAV, outra moeda que eu dei compra, também está com possibilidade de entrada. Aliás, não voltou o suficiente para a gente comprar mais. Então 10% de lucro nesse momento, chegou até a 20%. Não vamos vender. A gente quer pegar uma simetria muito maior com essa moeda, pelo menos aqui até a faixa de 0,5, quando ela faria aí algo em termos de quase 90% do ponto de entrada nosso. Notem que o ponto de entrada realmente ideal seria nessa faixa, quando você tem todos os critérios já preenchidos e a virada no Venchimoku para cima. Para quem comprou aqui mais cedo, a gente está segurando esse papel já com 50% e caso atinja nosso alvo vai fazer 150%, tá? Bonk é mais uma moeda aí que a gente comprou agora nesse recuo especificamente. Então, mesmo com a queda de hoje, a gente tem sim uma tendência de continuação do movimento de alta. Memecoin, essa aqui é uma memecoin das memecoins grandes, às vezes faz correções mais profundas. Então, a gente pode sim tentar torcer para que haja um novo recuo de preço aqui em 0,0081 para conseguir empurrar nosso preço para cima, tá? Saga USDT, nós entramos nessa ruptura, estamos levando aqui um trap, para quem está acostumado com análise técnica, mas continua verde a nuvem. A gente fez inicialmente uma ruptura que está sendo retestada. A gente tem aqui os índices de inteligência social score, a gente tem a linha de tendência de baixa, a gente tem os candles verdes, e vocês veem que a nuvem de Shimoku está quase ficando vermelha. Então a minha expectativa é que o preço logo comece a voltar a subir e continue posicionado nela, tá? A gente só vai sair da posição se ficar vermelho, como sempre a gente faz no nosso operacional. Ronin, compramos aqui, tivemos aí a oportunidade de fazer um lucro de 12% aí nos últimos dias, chegou até a 20%. Se recuo é normal, eu quero que esse papel continue subindo e acredito que a nossa posição entrada aqui vai conseguir realizar aí pelo menos 100% de lucro também, tá? Render já subiu bastante nos últimos dias, veja que ela está retestando essa zona como suporte, está segurando, e se continuarmos assim a tendência é que continue nossa operação de alta. Veja aqui que também tinha uma acumulação um pouco mais lateralizada e que foi rompida, e portanto aqui a faixa de 7,56 aproximadamente, 7,6, seria aí uma oportunidade de compra. Já deixo o alarme aqui para a gente ir dando uma olhada. NTR fez aqui hoje um belo de um fake out, tirou a gente de alguns lucros que a gente estava tendo. Vejam que as nuvens de Shimoku continua positiva, o nível de inteligência social positivo Smart Money, todos os critérios acima favoráveis. Então, quando eu vejo essa correção, eu não me preocupo. O que me preocuparia seria se esse movimento se perdurasse para os próximos dias e começasse a aparecer um candle vermelho. Por enquanto, estamos tranquilo aí. BBUSDT a mesma coisa, também fazendo uma pequena correção, mas nesse caso segurando. E aqui a gente tem uma oportunidade de compra ou recompra desse papel. Vejam que aqui a gente tem então BBUSDT, oportunidade de compra 1%, tá? Tá aí para a gente continuar nossas análises. Acro, USDT, até deu para quem conseguiu pegar aqui uma recompra exatamente no reteste do nível que a gente estava esperando. Veja que está tendo um pouco de dificuldade de superar o 0,5. Tem aí 3 índices bons, né? Social Score bom, gráfico com inteligência artificial apontando tendência de alta e ruptura do canal de baixa.
Nuvem de Shimoku ainda vermelha tende a ficar verde nos próximos dias e Smart Money neutro também favorece. Aqui, quando é assim, você tem uma oportunidade de aumentar a sua posição nessa ruptura, porque ela significa que os compradores venceram e tendem a empurrar o preço para cima nos próximos momentos. Então eu vou deixar um alarme aqui com possibilidade de aumento de posição na moeda. 0,5% ou 1%, tá? Fica a critério aí de cada um na gestão de portfólio que vocês estão fazendo para sua própria carteira, tá? 1000 sets é uma moeda que está um pouquinho mais atrasada, a gente está comprando suporte, quem está me acompanhando sabe que a gente comprou suporte aqui, então a gente está carregando essa moeda aí com lucro. Veja que essa é uma moeda que ainda tem poucos sinais, né? A gente teve o sinal verde aqui que ainda está válido porque não ficou vermelho. A gente comprou no suporte com inteligência social score bom, mas a gente precisa de uma ruptura definitiva desse grande triângulo, dessa resistência lateral, para começar a pensar que esse movimento continue a ser mais parabólico, tá? Então a gente está seguindo nessa posição tranquilos. Jasme já foi, não voltou o suficiente para a gente poder tomar novas entradas. Quem teve a oportunidade de compra nessa região comprou muito bem. Quem comprou comigo aqui em 0,26 também está comprando muito bem. E a gente está aí com 12%, com expectativa de realizar lucro pelo menos lá na máxima local, que vai dar aí 70%, tá? Banana, o SDT fez um sinal mais forte de venda, e esse aqui é um bom exemplo para a gente começar a pensar. Vejam que eu tinha falado com vocês que essas zonas costumam ser as melhores zonas de compra, tá? Então comprar banana ou SDT aqui é uma oportunidade de ouro, tá? Eu vou deixar aqui um alarme caso volte a tocar, mas eu acho que esse aqui é um bom papel também para vocês darem uma olhada. É uma possibilidade de compra bem interessante. Então agora a gente começa a ter possibilidades. Banana, o SDT, 1% de entrada em região de suporte com 5 de 5 critérios preenchidos, tá? Aí a gente tem a NOT USDT, que ainda está numa zona de consolidação, acabou tendo essa rejeição ontem, ou melhor, hoje, né? Começando aí a fazer um movimento mais alto, talvez de correção aqui mais profunda. Se vier para cá, a gente tem a oportunidade de aumentar a nossa posição. Vale lembrar que a gente comprou aqui nesse suporte, então para esse papel em particular, mesmo com essa queda, a gente ainda está fazendo 26% de lucro. PHB está dando nesse momento aí possibilidade de compra, porque ele rompeu o triângulo e está fazendo um reteste, tá? Então essa aqui é uma outra possibilidade aí de posicionamento. Eu vou anotando aqui, já jogo para vocês. PHB USDT. Reteste de região de suporte após ruptura da acumulação de Wyckoff. Possível entrada com 1% do capital. Certo? DYM fez uma correção menor. Veja que ela perdeu essa zona de suporte. Sempre que ela perde, isso é preocupante no sentido de poder haver correções maiores. Mas com a nossa gestão de risco, até isso aí seria bom, porque a gente poderia comprar mais a preços médios mais interessantes, tá? Então a gente está acompanhando esse papel, pensando aí em continuar surfando essa alta dele. LDO também está já rompendo essa grande região de acumulação. Vejam que aqui você tem toda essa região tendo sido rompida e gerando esse movimento exponencial parabólico de alta. A gente já tinha entrado em lido mais cedo e agora a gente não tem muito o que fazer, tem que aguardar ela continuar o movimento porque ela já subiu bastante. TIA nós realizamos 50% da posição aqui e agora a gente quer recomprar nessa zona de reteste em 6,93 que ela parece estar querendo buscar hoje, tá, gente? Então, se vocês virem aí algum alarme na área de $7, pode ser uma boa oportunidade de recompra de TIA, o SDT. ORD também recuando hoje, ainda não atingiu a zona ideal de compra que é em 33. Para quem comprou mais cedo não precisa se preocupar, o gráfico ainda está verde, ainda está cinza e só quando ele ficar vermelho a gente teria indicação de eventualmente diminuir um pouco a nossa exposição nesse papel. Injective
tá fazendo aqui um candle de indecisão, né, que nem sobe nem desce, tá no movimento parabólico de alta, tá segurando a zona de suporte, tá sim ainda dando sinal aí de uma possível compra hoje. Então eu já vou deixar também lá no nosso grupo mais um papel aí que pode ser utilizado aí para acúmulo de posições. INJ USDT, reteste de suporte em zona após ruptura de alta, possível compra. Como ela já subiu um pouco mais, eu pensaria aqui em meia mão, tá? Injective. E o USDT já fez um movimento importante de alta desde que a gente comprou. Esse foi um papel que está dando bastante lucro para a gente, já subiu quase 60% nas últimas semanas. Para quem ainda não entrou, a área de 2,88 que ela está encaminhando aí para tentar retestar é uma boa zona de aumento da posição ou compra de uma primeira posição, então eu deixo o alarme aqui. Nesse momento a gente aguarda. O Word USDT já deu para a gente aí uma valorização muito alta desde a nossa compra. Chegou a dar 50%, recuou, agora está dando 20%. Natural em movimentos importantes como esse que haja uma correção. Se ele retornar para 2,63, eu estou comprando mais. É uma moeda aí com potencial bem grande. Se vocês derem uma estudada depois no projeto, vocês vão ver que é uma moeda bem forte do ponto de vista de fundamento também. Essa é uma moeda aí que a gente vai pegar para carregar ela por mais tempo, pelo menos aí 100% em relação ao nosso próximo ponto de compra, é o que eu miro nela. 0USDT subiu aí coisa de 70% nos últimos dias. Tem gente que comprou comigo aqui embaixo. A gente está chegando aí numa zona que parece estar enfrentando um pouco de resistência. E esse movimento parabólico de layer 0, ele vai ser reativado quando esse tipo de... quando essa ruptura acontecer. Então aqui você tem uma entrada agressiva, mas é uma entrada agressiva que pode sim ter um alto índice de acerto, tá? Então eu vou deixar esse alarme setado para cá, porque eu tenho ideia de aumentar minha exposição em swing trade nessa região, assim que esse topo for rompido, tá? Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã. Outra possibilidade que nós temos também é a compra de mais dessa moeda aqui quando ela voltar no reteste da máxima histórica anterior, que é de 5,60, tá? Aqui vocês têm possibilidade de fazer uma nova compra. ZK também deu muita alegria pra gente ontem. Se eu não me engano, subiu aí 16%. Veja que está se formando aqui uma região de zona de suporte na moeda, que pode levar a gente aí a altas parabólicas, mas já subiu demais. E a gente procura por entradas ideais, né? Então a entrada que eu vou sugerir para a gente é nessa faixa mais baixa, caso volte, de 0,168. Júpiter tinha feito uma análise de aumento da exposição aí da compra, acabou fazendo uma rejeição importante disso hoje. Note que tudo que foi dado ontem devolveu-se hoje, mas ainda está muito favorável em todos os critérios e a tendência é que isso aí só significa uma lateralização um pouco mais prolongada, com perspectiva de continuar o ponto de alta. Se retraísse para a faixa de $1 aí de custo, seria uma opção de aumento da nossa exposição. Se romper a zona atualmente de máxima local de 1,27, também dá uma compra maior, mais agressiva para buscar patamares mais altos de preço. Veja que aqui, se você comprar nessa zona mais arriscada, você vai ter aí 23% de lucro como um lucro rápido potencial. Uniswap a gente está acompanhando, já fizemos mais de 100% de lucro nela. Veja que enquanto algumas moedas caem, outras sobem. E nos dias anteriores em que as outras estavam subindo, o Uni estava lateralizando. Então a gente quer sempre fazer esse tipo de rotação em que a gente não se preocupa com esses ciclos de curto prazo. Eu vou carregar agora o restante de Uni que eu tenho até o fim do ciclo, já fiz mais de 100%, já tirei meu risco inicial. E aqui a gente tem a possibilidade de continuar surfando essa alta que a gente já entrou, tá? Para uma entrada, para quem ainda não entrou, talvez 10,31 fosse uma boa zona de compra, porque é um suporte um pouquinho mais profundo depois da ruptura dessa região, que poderia dar uma agulhada e dar para a gente entrar aqui mais barato.
FET também já está fazendo um movimento importante desde que a gente comprou. 1,59 é uma oportunidade de recompra. É uma moeda que está muito sobrevendida no gráfico mais alto. É uma moeda de inteligência artificial que é o grande tópico de hype nesse ciclo agora. Então é uma moeda aí que a gente está torcendo para que volte um pouquinho mais para a gente comprar mais. Alt USDT, eu sugeri a entrada com meia mão ontem. Vejam que o mesmo ponto de entrada que nós tivemos foi um ponto de reteste hoje. O preço já devolveu um pouquinho, está segurando essa região. E se continuar assim, provavelmente vai continuar subindo no momento em que romper essa máxima local, rumo aí à faixa dos 2,10, 2,15, 2,20. Se não ficar vermelho o candle, a gente não sai da operação. Ordinals está aqui continuando um processo mais de lateralização, um pouco difícil de Ordinal andar. Vejam que essa lateralização já é muito longa, e quando as lateralizações são longas, isso significa também que os movimentos de alta tendem a ser parabólicos. Ordinals é uma das principais moedas do ecossistema de Bitcoin, tá? Ela subiu 23 vezes no fim do ano passado, e eu acredito que essa é uma moeda que pode fazer aí uns 5x nesse ciclo. Vamos ver como que ela evolui. Esse candle cinzento, ele diz que nesse momento a tendência é mais de continuidade da lateralização. Se printar um candle vermelho, a gente pode ou fechar a posição, ou para quem for mais agressivo, tentar uma compra aqui no candle vermelho na faixa de 31,5. O que eu não recomendo a vocês é ignorarem os sinais vermelhos, porque às vezes a gente vai sair no loss e a gente sai no loss de 10, 15%. Só que o nosso lucro é de 100%, 200%, 400%. Então ficar atento a essa assimetria de risco-retorno faz com que a gente saiba a importância de aceitar alguns loss no meio do projeto, no meio do caminho. Cubic é um caso interessante, é uma moeda que eu acredito bastante, tem aí um potencial de crescimento muito exponencial ainda, deu mais de 50% de lucro para a gente esses dias, mas deu uma bela de uma recuada hoje que já foi inteira absorvida pelos compradores. Se eu tivesse aqui, eu teria provavelmente comprado até um pouquinho mais caro. Agora já foi, não dá para ficar comprando mais não, já está muito cara. Vamos esperar um pouquinho uma correção mais profunda para tomar posição, tá? Karatê, o SDT tá quase dando aqui entrada pra gente. É uma moeda interessante, tá com um ponto muito bom de compra. Esse aqui é o ponto ideal, tá? Que a gente quer ver. Na ruptura disso aqui, a gente tem aí o ponto ideal de compra. Cream USDT era uma outra moeda aí que estava sendo observada. Vejam que está querendo começar a fazer uma ruptura. Vamos só ver direitinho quais são os sinais que estão sendo dados pelo nosso robô, porque dependendo a gente tem aí condições de compra. Temos sim, 3 de 5 condições de compra preenchidas, AI Social Score ok, ruptura da perna de baixa e um movimento começando. Esse aqui, se vocês não comprarem logo, provavelmente isso vai começar a subir mais. Eu mesmo não sei se eu já tenho esse papel no meu portfólio. Deixa eu dar uma olhadinha, mas se eu não tiver, eu tô comprando nesse instante. Já vou lançar no canal pra gente também, tá? Deixa eu só ver aqui. Um segundo. Green. Não tenho ainda no meu portfólio, estou comprando agora. Sempre na nossa gestão de risco. Notem que a Cream Finance ela não parece estar disponível na Bybit, tá? Cream USDT. Quando for assim, vocês têm que entrar aqui e ver onde que tem ela, tá? Binance, para quem tem conta na Binance. Maxi, para quem tem conta na Maxi. Gate.io. Eu, como não tenho contas com liquidez nesse momento, acabo ficando de fora aí só por causa disso. Uma pena, viu? Porque essa moeda aqui tá com cara de que vai fazer aí nas próximas horas 95%. Deixa eu mandar para vocês aí. Vocês conseguiriam às vezes pegar essa moeda que eu não vou conseguir pegar agora. Vocês viram que eu nem me estresso, né? Porque não falta oportunidade. DT disponível na Binance para
quem tiver dando excelente oportunidade de compra agora 1% do portfólio. Vamos continuando? Então essas são as principais aí que a gente já está acompanhando mais de perto, porque a gente já teve sinais antes. Vou terminar o vídeo aqui, já já eu publico um vídeo falando de algumas outras altcoins que a gente vai acompanhando.